boa tarde. Identificado um dos candidatos que teriam comprado vaga no vestibular da UFPEL. E a polícia faz ação nos bingos da cidade. Veja também aqui no Jornal da Nativa. O combate foi feito sobre a pirataria. CDs e DVDs são o alvo da fiscalização. E enquanto houver pirataria na cidade de Pelotas, a Brigada Militar e o Ministério Público estarão atuando nesse crime. Atualmente as equipes estão em Pelotas, fechando 5 estabelecimentos. Autorizado, perna direita para a bola! Gol! A Polícia Federal já sabe o nome de um dos candidatos que teriam comprado vaga no vestibular da UFPEL. A fraude teria ocorrido no vestibular passado. Um dos aprovados teria sido beneficiado. O esquema de compra de vagas acontecia em todo o país. A sede da quadrilha é em Fortaleza e no Rio de Janeiro. A compra de vagas era feita em universidades públicas do Brasil. Um aluno com histórico escolar bom era contratado para fazer a prova no lugar do candidato oficial. Na Universidade Federal de Pelotas, um dos 46 aprovados para o curso de medicina teria sido beneficiado com a vaga. O dia do trabalho foi marcado por protestos em várias cidades gaúchas. Em Pelotas, a manifestação aconteceu no Altar da Pátria. Música, mas a letra é para protestar. Assim, sindicatos de professores, operários e municipários marcaram o protesto do Dia do Trabalho. A movimentação aconteceu no Altar da Pátria, no centro de Pelotas. Os sindicatos queriam chamar a atenção da comunidade para os problemas que os trabalhadores têm enfrentado nos últimos tempos e lembrar as conquistas da categoria. Lembramos o 1º de maio, né? No século XIX, os trabalhadores morreram em Chicago queimados e a partir dali veio se lembrando a cada ano o 1º de maio como um dia de luta, um dia do trabalhador, não um dia do trabalho, um dia do trabalhador. Segundo os integrantes dos sindicatos, hoje há vários movimentos que buscam derrubar as conquistas trabalhistas, como o caso da extinta Emenda 3. Para este cientista político, é preciso manter as lutas para garantir as conquistas. A necessidade da retomada das mobilizações, das lutas, da denúncia de certos projetos, como a tentativa hoje de derrubar a PL3, que vai fragmentar e dificultar muito mais as relações trabalhistas no Brasil, ela é fundamental para a construção de uma cidadania. A seguir, nós conversamos com o novo diretor do Presídio Regional de Pelotas, Rogério Fonseca. Nosso convidado de hoje aqui no Jornal da Nativa é o novo diretor do Presídio Regional de Pelotas, Rogério Fonseca. Diretor, quantas pessoas trabalham hoje no presídio na sua equipe? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes. É uma grande satisfação, em nome do Presídio Regional de Pelotas, estar aqui pela primeira vez na TV Nativa, colocando, todas as dificuldades, todo o nosso futuro dentro do Presídio Regional de Pelotas. A gente assumiu esse compromisso agora, onde tivemos a nossa posse dia 26, quinta-feira passada, assumindo um efetivo carcerário de 600 apenados, efetivo hoje, atualizado hoje, e uma equipe de 67 funcionários, entre agentes penitenciários, auxiliares e uma equipe técnica, onde é constituída de uma dentista, uma nutricionista, 4 psicólogos, 2 assistentes sociais e um médico, contratado pela Prefeitura Municipal de Pelotas. Esse ano o presídio esteve interditado, diretor? Até porque em função de alguns problemas temos algumas imagens aí mostrando um pouco do retrato do presídio. Existem muitos problemas, um deles é a superlotação. Que tipo de ações está sendo desenvolvidas? Agora vemos ali a situação como estavam os banheiros do presídio. Esse, se não me engano, são do albergue. Eram ações que era uma situação que estava muito complicada para os presos.
O que o senhor teria a nos dizer? Que tipo de soluções teríamos para solucionar essa superlotação que vemos aí? O Presídio Regional de Pelotas, ele sempre foi polêmico, né? Nesses 15 anos que eu trabalho no Presídio Regional de Pelotas, se passou por várias situações, né? De precariedade, de superlotação, mas a SUSEP já tomou suas devidas providências, já estamos com uma área nova em fase de conclusão, aproximadamente daqui a 40, 50 dias estaremos inaugurando, onde abriremos mais 152 vagas novas, né, para que possamos, né, desafogar essa superlotação de apenados, para que a gente possa concluir esse trabalho, né, que é em cima do apenado, na ressocialização do preso. Uma das questões também era a superlotação das celas, que isso deve amenizar um pouco como é que está, um pouco as celas, vamos dizer assim, amenizar a situação para os presos. Mas vai resolver totalmente essa nova ala que está sendo construída, diretor? Ou não? Totalmente não, mas vai amenizar a dor, o sofrimento dos apenados, né, vai dar mais condições ao funcionário, né, para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Porque para que a gente possa fazer um trabalho de ressocialização, a gente tem que dar condições ao apenado, né? Então ele vai amenizar, né? Mas acreditamos que a SUSEP, né, dará continuidade a esse trabalho prisional e que possa nos dar condições para que a gente possa, né, a hora que esse indivíduo retomar sua vida lá na sociedade, possa ter no mínimo uma profissão, né, possa sustentar sua família e que se recupere e que não retorne mais ao presídio. Quantos presos o presídio de Pelotas recebe por dia, diretor? Uma média de 3 a 4 presos, né? Isso depende muito do dia. Tem dias que tem 9 entradas, 10 entradas, mas uma média de 3 a 4 presos por dia. Isso de todas as cidades da região, não só de Pelotas? De todas as cidades da região, né? No caso Pedro Osório, São Lourenço, às vezes São Lourenço manda para Camaquã, né? Então, de toda a região. Está certo, então fizemos uma pausa agora nesta entrevista com o novo diretor do Presídio Regional de Pelotas, Rogério Fonseca, e a seguir você vai ver como a Brigada Militar fez mais uma ação no Camelódromo de Pelotas. Até esta sexta-feira continua a vacinação contra a gripe para quem tem mais de 60 anos. Quem ainda não se vacinou não deve perder a oportunidade. Ontem os postos e unidades de saúde de Pelotas estavam fechados, mas a partir de hoje a vacinação contra a gripe continua. Em Pelotas são mais de 41 mil idosos que devem receber a vacina. A dose tem capacidade de imunizar o organismo contra a doença por 1 ano. Por isto, quem se vacinou no ano passado deve tomar mais uma dose neste ano. A campanha de vacinação contra a gripe acontece até esta sexta-feira. E uma quadrilha roubou um caminhão de soja na localidade da Cascata, em Pelotas. Os criminosos sequestraram o motorista e o largaram em um matagal. Em seguida, a polícia fez buscas na região e conseguiu prender os assaltantes. Os 4 bandidos foram presos em flagrante: Delcimar, Cláudio Omar, Marcelo e Norberto. E a Brigada Militar fez mais uma ação de combate à pirataria de CDs e DVDs no Camelódromo de Pelotas. A ação foi desenvolvida pelo Ministério Público e Brigada Militar. CDs e DVDs são o alvo da fiscalização. A Brigada Militar chegou ao Camelódromo por volta das 10 horas da manhã. A atuação foi tranquila, mas algumas bancas foram abertas pela Brigada Militar. Oficiais de justiça acompanharam o trabalho. Havia mandados judiciais para que 14 bancas fossem revistadas e os produtos piratas apreendidos. A ação faz parte do Programa Nacional de Pirataria. O importante é combater a produção, a comercialização e a entrada irregular desse material no país, prejudicando o comércio formal. E enquanto houver pirataria na cidade de Pelotas, a Brigada Militar e o Ministério Público estarão atuando nesse crime. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem cerca de 3 mil DVDs virgens. Uma mulher de 37 anos viajava em um ônibus da empresa Rainha na linha entre Pelotas e Jaguarão. Além dos 3 mil DVDs virgens, também foram apreendidos mais 800 capas para o produto. A mulher e a mercadoria foram encaminhados para a Polícia Federal. E foi a Polícia Federal quem fez uma ação nos bingos em cidades nesta manhã. A cobertura completa você assiste ainda nesta edição.
os produtores de gado de Camaquã voltaram a ter boas perspectivas na comercialização dos animais. Depois do embargo à carne gaúcha, a boa procura fez com que os preços pagos pelo produto melhorassem. O momento não podia ser melhor para a pecuária gaúcha. Após vários anos de preços baixos, o que gerou um forte desestímulo entre os criadores, o gado gaúcho voltou a ser valorizado. Razões para isso não faltam. Os focos de febre aftosa surgidos entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, a proibição da entrada de carne dos outros estados e a recuperação dos preços da agricultura são os principais motivos para a elevação dos preços. Além disto, a qualidade conhecida do produto gaúcho fez com que as exportações e a venda para os demais estados aquecessem. Somada, a combinação está gerando uma menor oferta e, consequentemente, uma maior procura. O produtor que vinha passando trabalho com terneiros a preços baixos há anos, veio desde o ano passado, já começou a ter uma virada e acredito que isso aí vai durar um bom tempo ainda. Pelos remates já dá para sentir esta nova fase. Em todo o estado eles estão atingindo ótimas médias, quebrando recordes, como um leilão de terneiros ocorrido em Camaquã no último final de semana. Nele, foram vendidos 485 animais, com médias históricas de R$ 2,92 o quilo, com picos de R$ 3,00. Em relação ao mesmo evento de 2006, o incremento é de 40%. Os 10 criadores que colocaram os lotes na pista do Sindicato Rural levaram para casa um total de R$ 255 mil. O saldo não podia ser outro. Satisfação. Bons resultados, nós estamos satisfeitos. Dobramos a quantidade de terneiro da feira do ano passado, com essa alta do preço do terneiro. Conseguimos uma quantidade boa, animais de alto padrão zootécnico, lotes padronizados. E os compradores nos deram a resposta e lotaram nossas dependências aqui do parque. É cedo ainda para avaliar o quanto isso vai refletir nos açougues gaúchos, mas até agora a elevação dos preços ao consumidor final tem sido insignificante. O Rio Grande do Sul, que tem a condição sanitária de livre de aftosa com vacinação, atualmente tem um plantel de 13 milhões de cabeças de gado, 1 milhão a menos do que o registrado no ano passado. Voltamos agora a conversar com o novo diretor do Presídio Regional de Pelotas, Rogério Fonseca. Diretor, no bloco anterior falamos sobre alguns problemas que o presídio enfrenta. E para a ressocialização dos presos, já tem projetos em andamento? Há 1 ano e meio, Guilherme, eu fui convidado pelo colega João Carlos Bernet para ser seu vice-diretor e chefe de segurança e disciplina. E eu consegui acompanhar nesse tempo, né, o trabalho feito pelo colega há anos, 5 anos e meio, como diretor daquela casa, uma tarefa nada fácil, e consegui acompanhar esse trabalho prisional na área intramuros, que os presos vinham realizando, de alta significância, para que o preso possa ser ressocializado e voltar à sociedade. A gente mesmo lá dentro do Presídio Regional de Pelotas, com o apoio do Conselho da Comunidade, da Cooperativa dos Presos, de voluntários da nossa comunidade pelotense, que se dirigem até o presídio, a área interna, para colaborar espontaneamente. A gente consegue trabalhar lá com os presos e as presas, em pinturas, em caixas confeccionadas com MDF. Temos corte e costura, temos também uma estofaria, uma marcenaria, uma serralheria, uma vasta horta com vários produtos, Temos também um canil, em toda a área intramuros do Presídio Regional de Pelotas. Nós também cultivamos plantas medicinais, que delas se originam os remédios, soros, antibióticos para os próprios presos doentes. Então, através desse trabalho, a gente envolve cerca de 70 presos na área intramuros, que é o que faz com que eles aprendam, e possam, amanhã ou depois, sair para a rua e dar continuidade a esse trabalho. Esse trabalho ele consegue aproximar um pouco mais então os presos da sociedade. Como é que o senhor vê essa situação? É muito difícil para quem sai do presídio hoje conseguir um emprego? Ele não só aproxima a sociedade dos presos, como aproxima os agentes penitenciários, os servidores da SUSEP, dos presos, para terminar aquela barreira do policial e o bandido. Hoje a gente tenta mostrar o outro lado, o lado da humanidade, da vida,
Então a gente quer aquela aproximação, a gente quer a paz e não a guerra. Então esse trabalho é muito importante, né, onde vários colegas, agentes penitenciários, tinham uma ideia e hoje mudaram completamente, né, de visão, né, tendo que acompanhar esses presos apenados nas suas tarefas, né, na Intramuros. Esse trabalho ele também inibe a possibilidade de rebeliões, né, diretor? Existe a possibilidade de acontecer alguma rebelião aqui no presídio em Pelotas? Não só no presídio de Pelotas, como em todos os presídios, né? O presídio de Pelotas é regional, né? Ele é superlotado, né? A gente está sempre, né, trabalhando com presos no dia a dia, né, atendendo seus familiares da melhor maneira possível, sempre através do diálogo, da conversa, porque ele está confinado, né? Então é normal que o ser humano confinado, ele às vezes perca a cabeça. Então a gente está sempre tentando da melhor maneira possível evitar, né, não que não ocorra futuramente alguma briga entre presos, gerando até de repente um motim, mas a gente está conseguindo, né, no passar dos anos, né, evitar problemas piores. Há quanto tempo não acontece motim aqui em Pelotas? Há vários anos, né? Princípios de motim, tentativas de rebeliões, isso aí já foram amenizados pelos agentes penitenciários, juntamente com a Brigada Militar, que é uma entidade irmã nossa, né, um apoio dentro do presídio. Então sempre no diálogo, na conversa, no diálogo, né, a gente consegue amenizar esses problemas. Como é que a sociedade pode colaborar, diretor, para tentar melhorar um pouco a situação, tanto do presídio quanto daqueles que saem do presídio e buscam um emprego ou uma ressocialização? Nós temos várias metas de trabalho, né, futuro. Uma dessas é pedir que a comunidade nos ajude, né, nos procure no presídio, que as microempresas, médias empresas, né, nos procurem para, de repente, a gente utilizar a mão de obra prisional para que nós possamos, né, ajudar os apenados. A gente tem que ajudar eles, que eles, né, tenham uma melhor educação, que quando, né, retornem ao convívio, né, tenham uma mente, né, para frente, positiva. Então a comunidade nos procurando, vão ser bem recebidos, né? E é desta forma que a gente quer trabalhar na ressocialização do preso. Hoje são quantos apenados o presídio tem dentro de seus muros, diretor? Nós temos em torno de, entre albergue e parte interna, 600 apenados. E há celas para todos ou ainda está superlotado? Não, ainda está superlotado. Estamos aguardando, né, como eu disse anteriormente, né, a inauguração desse novo pavilhão com mais 152 vagas para que as dificuldades se amenizem, né? Quando deve ser inaugurado esse novo pavilhão? Em torno de 40 a 50 dias, a gente espera que tudo esteja normalizado. Está certo, agradeço então a presença aqui no Jornal da Nativa do novo diretor do Presídio Regional de Pelotas, Rogério Fonseca. Obrigado, diretor. Muito obrigado, estamos à disposição lá no presídio. Está certo. A seguir você confere a previsão do tempo e a ação da Polícia Federal nos bingos da região. O tempo amanheceu nublado com chuva nesta quarta-feira, mas à tarde algumas cidades já podem ter sol. Confira a previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento Postos Faustini. A chuva se espalha por quase todas as cidades da região. No Chuí, o sol já aparece. Temperaturas entre os 19 e os 24 graus. Já em Pelotas pode haver pancadas de chuva nesta tarde, assim como em Rio Grande. Mínimas nas duas cidades de 17 e máximas de 22 e 21 graus. Em Canguçu, a chuva continua nesta tarde e pode haver trovoadas. Temperaturas entre os 17 e os 27 graus. Em Piratini e Bagé, a chuva continua, mínimas de 14 e 17 graus. Em Camaquã e São Lourenço do Sul também pode haver chuvas e trovoadas. Temperaturas entre os 17 e os 27 graus. Em Santa Maria, a chuva continua, máxima de 26 e mínima de 17 graus. Em Porto Alegre, chuvas e trovoadas, máxima de 23 e mínima de 19 graus. Em Torres, faz sol e máxima de 24 graus. Na Serra, chove. Em Caxias, temperaturas entre os 16 e os 21 graus. Amanhã, a chuva já deve dar uma trégua. Em Pelotas, as temperaturas ficam entre os 18 e os 22 graus. Na sexta-feira, o sol também aparece entre nuvens. Em Camaquã, máxima de 27 graus.
Futebol, o Pelotas venceu o Cruzeiro por 1-0. Confira o gol com a narração de Leonardo Crisel. O Pelotas venceu o Cruzeiro de Porto Alegre pelo placar mínimo. O gol saiu depois que Douglas sofreu este pênalti. Jorge bateu e definiu o marcador. Pelotas 1, Cruzeiro 0. Do Pelota! No final desta manhã, a Polícia Federal iniciou uma ação que fechou bingos em 4 cidades da região. Confira a reportagem. A operação é conhecida como ALIA pela Polícia Federal. Os bingos de Camaquã, Canguçu, São Lourenço do Sul e Pelotas foram fechados nesta manhã. 5 casas de bingo foram lacradas com cabos de aço em Pelotas. Os bingos são considerados jogos de azar ilegais no país. 3 delegacias atuaram na operação. Em Pelotas, a ação foi coordenada pelo delegado Alexandre Pauli. As máquinas também estão sendo recolhidas, tudo que tem dentro do estabelecimento ou não, delegado? Não, está sendo relacionado tudo que tem dentro dos estabelecimentos e deixando como depositário o responsável pelo estabelecimento. Não vão ser levados equipamentos. As pessoas, no caso, os donos ou que alugam essas casas para esse comércio, delegado, como é que fica a situação deles? Eles estão respondendo à ação civil pública e, em sentença, o juiz vai determinar qual é a responsabilidade deles, se haverá ou não abertura de processo crime. E amanhã, aqui no Jornal da Nativa, você confere um pouco de como foi o projeto Ecoviver da Ecosul. Hoje nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. Você fica agora com o Bloco Estado do SBT Rio Grande. Até amanhã.